Olá a todos os ouvintes que nos acompanham pelas rádios Educadora e Transamérica. Hoje a gente vai conversar com o delegado de trânsito de Montes Claros, Dr. Danilo Santos, que vai esclarecer para a gente sobre o balanço do número de acidentes recorrentes neste período de pandemia. De acordo com o delegado, houve uma queda significativa nos períodos de janeiro a julho de 2019 com relação ao mesmo período deste ano, em torno de 26%. Mas ainda assim, preocupa quando o assunto é acidentes em Montes Claros. Bom dia, delegado. Então, houve uma queda, houve um aumento, depois uma queda do número de acidentes aqui em Montes Claros? Bom dia, Janaína. Bom dia, ouvintes. Vou fazer alguns esclarecimentos sobre a atuação da Delegacia de Trânsito de Montes Claros e sobre algumas dúvidas mais recorrentes do cidadão. Primeiramente, em relação à pandemia, se houve ou não aumento de acidentes de veículos em Montes Claros, nos primeiros meses do ano, em janeiro e fevereiro, nós começamos a identificar, realmente depois da análise das estatísticas, que estava vindo um aumento gradual em torno de 10% do número de vítimas, de vítimas envolvidas em acidentes na cidade de Montes Claros. Mas a partir de março, aí começou a ocorrer, foi justamente um período mais de isolamento social, de medidas mais concretas de combate ao Covid-19, então começou a ter uma diminuição recorrente em todos os meses. Então, no mês de março, já houve uma diminuição de 16% em relação ao mês de março de 2019, quando estava um indicativo de aumento. No mês de janeiro e fevereiro, cada mês aumentou 10%. Então, se a gente verificar no mês de abril e maio, que foi intensificando o isolamento social, a redução no mês de abril foi de 57%, no mês de maio de 50%. Então, considerando 6 meses, de janeiro a julho de 2019 e janeiro a julho de 2020, houve uma redução do número de vítimas em 26%, apesar do indicativo no começo do ano de aumento, Então, em razão da pandemia, 26%. E para os condutores que estão na via, é importante reforçar sobre a direção defensiva, avaliar sempre as condições do uso desses veículos e também o limite de velocidade. Tem outros problemas, realmente os acidentes, eles continuam, os locais de maior acidente são aquelas vias que têm um maior fluxo de veículos. Então, Centro, Major Prates, Alto São João, Jardim Palmeiras, são os locais em Montes Claros onde tem mais incidência de acidente de veículos. Também são vias que têm mais movimento de veículos. Os cuidados que o cidadão tem que ter é os cuidados normais. Primeiramente, você respeitar a sinalização de trânsito, respeitar as regras básicas de trânsito, educação no trânsito, a sinalização, seja horizontal, vertical, principalmente semáforo, pedestre, respeitar a faixa de pedestre, os condutores, respeitar o pedestre quando está fazendo a travessia durante a faixa, e todos os veículos envolvidos no trânsito, eles têm que respeitar. O pedestre está no trânsito, pedestre, moto, veículo, as bicicletas também têm que respeitar as regras de trânsito, inclusive mão e contramão. Então, são cuidados básicos. Também interferem muito os cuidados de manutenção do veículo, se o veículo tem condições de uso, se os freios estão funcionando corretamente. Em relação à moto, o calçado correto também influencia em acidente. Então, você respeitando as regras de trânsito, respeitando principalmente o limite de velocidade na via pública e as sinalizações, já evita bastante o fluxo, a quantidade de acidente e também a gravidade do acidente. O que tem preocupado tanto os condutores, bem como o pedestre, a própria comunidade em Montes Claros, é sobre o aumento da circulação de motonetas e bicicletas motorizadas, elétricas e adaptadas na cidade. A gente sabe que qualquer veículo para circular em via pública deve obedecer às regras de trânsito, mas na prática isso não tem sido obedecido na cidade. Está chamando a atenção dos órgãos de trânsito, também da população, é o aumento da circulação nas médias e grandes cidades, do fluxo das chamadas motonetas, daquelas motonetas antigas cinquentinhas, motonetas enquadram os cicloelétricos. Hoje em dia está tendo muito como as bicicletas motorizadas. Entre as bicicletas motorizadas tem as bicicletas elétricas e tem aquelas bicicletas que são motorizadas, vendidas já com motor a combustão, e outras, que é o que mais está se verificando aqui em Montes Claros, são aquelas adaptadas. Aquelas pessoas estão comprando kits e fazendo adaptações caseiras, incorporando o motor a combustão na bicicleta, que não foi feita para esse fim. Isso aí tem uma interferência também da pandemia, da Covid, porque aumentou muito o serviço de delivery, de entrega.
regras. Então, muitas pessoas que estão comprando esses veículos, algumas vezes são mais baratos, para fazer entregas via aplicativo, a domicílio. Só que esses veículos, independente do período, se ser de pandemia ou não, qualquer veículo para transitar na via pública, ela tem que respeitar as regras de trânsito, tem que respeitar as regras que estão no Código de Trânsito, também algumas as resoluções do CONTRAN. Esses veículos, essas motonetas, que são os cicloelétricos, as bicicletas elétricas, na grande maioria desses veículos, esses veículos eles se equiparam aos ciclomotores. Então, aqueles cicloelétricos aí, na maioria das vezes, para quase em todas as vezes, eles se equiparam aos ciclomotores. E como o ciclomotor, ele tem que cumprir algumas exigências. A primeira exigência seria da próprio registro do veículo. Então, esse veículo tem que ser registrado, no caso tem que ser emplacado, e todo ano ele tem que ser licenciado. Então, além do emplacamento, do pagamento de PVA e da taxa de financiamento, todo ano tem que ser renovado, como acontece com as motos, os veículos de uma forma geral. Então, os veículos são passíveis passíveis de documentação, e se a pessoa tem um interesse em transitar com esses veículos na via pública, esse veículo tem que estar devidamente licenciado. Como o veículo é licenciado, outra regra do trânsito básico, que o proprietário tem que ter mais de 18 anos. Então, para você conduzir um ciclo elétrico, você tem que ter mais de 18 anos, então tem que estar devidamente habilitado. Ou com habilitação sem negar na categoria A, ou no ACC, que é uma autorização para conduzir ciclomotores. Então, a pessoa tem que, nesse veículo cicloelétrico, tem que estar habilitado e o veículo tem que estar devidamente registrado e licenciado. Então, o que a gente verifica hoje é que esses veículos estão transitando sem nenhuma documentação, sem nenhum registro, sem nenhum controle do órgão de trânsito. Muitas vezes por desconhecimento dos compradores, e algumas vezes até pelos compradores estarem repassando para eles informações equivocadas, dizendo que esses veículos, pelo Código de Trânsito, eles não precisam ser emplacados, que a pessoa não precisa ter mais de 18 anos e que a pessoa não precisa ser habilitada. Isso são informações realmente que não condizem com o que está preconizado na legislação de trânsito. Mais grave que esses cicloelétricos, que são equiparados aos ciclomotores, existem as bicicletas que as pessoas estão colocando o motor. Então, esse veículo é uma adaptação caseira que pega um veículo considerando todas as normas de segurança da fabricação do veículo, incorpora motor que atinge velocidade de 60, 70 km por hora com a cilindrada do veículo chegando até 75, 90 cavalos. Então, uma bicicleta pode estar transitando a 70 km. É o perigo que isso representa no trânsito, ainda mais no trânsito que já é um pouco problemático em Montes Claros. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a fazer algumas, Polícia Militar, pessoalmente, vai começar a fazer algumas blitz, no primeiro momento educativa, orientando a população, orientando os condutores desses veículos, que esses veículos, para transitar em via pública, os cicloelétricos, eles precisam ser devidamente documentado, registrado, licenciado, e o condutor tem que ser maior de 18 anos e possuir a habilitação correspondente. No caso das bicicletas com motor a combustão, o caso é um pouco mais grave, porque esse veículo, ele, além de se exigir toda a documentação, que é o registro, o emplacamento e a habilitação, são veículos que normalmente são adaptados de forma caseira. Esse veículo ele não consegue ser regularizado. Então, como ele não pode ser regularizado, ele não pode transitar na via pública, porque mesmo que o proprietário queira, ele não consegue fazer o devido licenciamento e registro no órgão de trânsito, pois o veículo está completamente ao arrepio da legislação. E se transitar na via pública, ele tem que estar transitando todo documentado, como acontece com os ciclomotores, com as motos, com os caminhões, com os demais veículos, com automóveis. Mas o segundo momento realmente será a apreensão do veículo, e aí também o lançamento das multas devidas, e o veículo realmente só vai poder ser liberado após regularizar todos os problemas administrativos, todas as pendências administrativas. Pode ocorrer também, no caso de envolvimento de acidente, algumas implicações criminais, no caso de você, além da infração administrativa, cometer algum crime na direção de um ciclomotor, um cicloelétrico, ou até uma bicicleta dessa motorizada. Mas esse veículo realmente, para transitar em via pública, isso tem que estar documentado. Você pode comprar um cicloelétrico e pode andar no seu sítio, na sua fazenda, no seu condomínio fechado, mas aí você não está passivo de cumprir a legislação de trânsito, pois o veículo está numa via particular. Para transitar em via pública, realmente tem que ser documentado e seguir outras regras de condução. Não pode andar na ciclovia, tem que andar no bordo direito do veículo, das vias. A pessoa tem que usar o capacete de moto, não o capacete de ciclista. Tem diversas condicionantes que estão todas prescritas no Código de Trânsito. Outro questionamento está relacionado às infrações de trânsito com relação a esses ciclomotores. Como ele acontece?
Como ele é aplicado? Realmente, a infrações, a gravidade de infrações, algumas infrações que são comuns na cidade de Montes Claros, e até as consequências, né? Então, é muito questionado sobre a infração de transitar na contramão. Transitar na contramão é uma infração grave, ela aumenta de forma demasiada o risco de acidentes graves nas vias, porque normalmente o condutor que está na sua via, ele não estava esperando ser surpreendido por um veículo na contramão da via, e normalmente, além disso, nesse caso, soma-se as velocidades dos dois veículos, se for um caso de acidente entre veículos, soma-se as velocidades dos veículos e realmente a probabilidade de um acidente grave, com lesões graves, aí até com a morte, é bastante aumentada. Ela pode ser grave ou gravíssima. Se você está numa via de mão dupla, e ela é infração grave. Como infração grave, a consequência dela são 5 pontos na CNH e o pagamento da multa de R$ 195. Mas se a pessoa comete a condução numa contramão de uma via de mão única, a infração, no caso, a potencialidade, o risco aí de um acidente é bem maior, e é uma infração, no caso, é uma infração gravíssima. Ela tem a consequência de 7 pontos na carteira e o valor de R$ 293. Outra infração bastante comum é a condução sem CNH. E a condução sem CNH, ela está muito ligada a outro ponto que eu já tratei, que é a condução dos ciclos elétricos, dos ciclomotores, são aquelas cinquentinhas, e as bicicletas motorizadas, que também se equiparam aos ciclomotores, que é o quê? Que além da regularidade do veículo, existe a regularidade do condutor. Então a pessoa tem que ser maior de 18 anos e tem que estar habilitado. Então, se ele conduz o veículo sem estar habilitado, essa é uma infração gravíssima. Ela tem os mesmos 7 pontos na carteira, mas só com a infração gravíssima com fator multiplicador. Então a multa da infração gravíssima ainda é multiplicada por 3. Então hoje está um valor de R$ 880. Se a pessoa está conduzindo o veículo, ela tem a CNH, mas a CNH de uma categoria diferente, ela continua com a infração grave, os mesmos 7 pontos, e exige um fator multiplicador de 2. Então, um valor de R$ 587 no valor de hoje, de 2020. Então, são infrações realmente bastante graves, são comuns e elas aumentam bastante a quantidade de acidentes e a gravidade dos acidentes. Então, realmente, a pessoa tem a diferenciação se ela não possui a CNH ou possui CNH de categoria diferente, e as consequências variam um pouco. A gente conversou com o delegado de trânsito aqui de Montes Claros, Dr. Danilo Santos. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu volto com vocês no estúdio.